Boa noite a todos. Mais um culto online e nossa oração é que Deus abrevie esse tempo para que a gente logo possa estar juntos. Vamos adorar o Senhor com cântico e eu convido você nesse período a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Até lá. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É nesse Deus que a nossa vida tem que estar firmada. Quando nós oramos, o nosso foco tem que estar em Jesus. Quando a gente coloca o nosso foco nos problemas, nas circunstâncias, a nossa oração vai ser uma oração manipulativa. A gente vai tentar fazer Deus entender e resolver aquele nosso problema. Deus não faz assim. Quando nós colocamos o nosso foco em Jesus, quando as nossas orações são focadas em Jesus, a nossa oração é completamente diferente. Porque quando nós focamos em Jesus, nós sabemos o que Ele é e o que Ele pode fazer. E nós vamos orar a palavra, nós vamos orar sem dúvida, nós vamos orar segundo a vontade de Deus. E certamente nós seremos respondidos, porque nós estamos orando segundo a vontade de Deus. Aleluia! Eu navegarei no oceano do Espírito. Adore aí no seu lar e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Obrigado, Senhor. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre as nossas casas, Senhor. Vem como em Pentecoste, vem sobre a tua igreja, Senhor Jesus, e enche-nos de novo. Espírito, 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 desce como fogo, que desce como desce como fogo,
nós nos rendemos a esse doce Espírito, Senhor. Nós declaramos que nós te amamos mais que tudo, Senhor. Que nós dependemos de ti mais que tudo. O Senhor é o ar que nós respiramos. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. O tema dessa noite é a melhor notícia de todos os tempos. Lucas, capítulo 24, versos 17 a 18. Vamos ler. Então Jesus lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Nós estamos todos os dias sendo bombardeados por muitas notícias negativas. Depende da fonte onde você tem ouvido, não há muita esperança para a humanidade. Então, nós ouvimos sobre mortes, sobre crescente contaminação, sobre inúmeras outras notícias que nos preocupam verdadeiramente. E o medo e a insegurança dessas notícias podem gerar ainda mais problemas do que a pandemia. O medo e as incertezas podem gerar muito mais doenças do que a pandemia. Se você ainda não foi contaminado pelo vírus, com certeza foi contaminado pelo vírus do medo e da insegurança. O medo contamina todo o corpo. O medo cega os olhos para a esperança. O medo paralisa os pés para a gente não tomar decisões importantes. O medo entristece o coração. O medo muda o nosso vocabulário. O medo domina os assuntos da nossa conversa. O texto de Lucas fala da volta para casa de 2 discípulos completamente frustrados num final da tarde do domingo. Não era um domingo qualquer, era o domingo da ressurreição. Um domingo onde eles viriam estar celebrando, se alegrando com a boa notícia da ressurreição de Jesus. Mas eles ainda estavam dominados pela notícia, pela imagem da sexta-feira tenebrosa da crucificação de Cristo. A ressurreição ainda não tinha dominado a vida e o coração daqueles homens. No trajeto de Jerusalém para Emaús, que dava mais ou menos 11 quilômetros, e essa era a conversa daqueles homens: prisão de Jesus, a condenação, o julgamento, a crucificação, a derrota do bem, a vitória do mal. Essa era a notícia que eles tinham no coração. Essa era a notícia que norteavam as conversas e que agora iriam dar rumo à vida daqueles homens. Enquanto eles falavam, Jesus se achegou a eles e começou a caminhar com eles. Mas seus olhos, diz o verso 13 a 15, estavam fechados para reconhecer Jesus. Quantas vezes, nesse tempo de quarentena, pensamos que o vírus venceu? Embora Jesus estivesse perto, eles não o reconheceram. Às vezes, Jesus vem ao nosso encontro, como naquela ocasião dos discípulos, no barco, no mar da Galileia à noite. Eles pensavam que Jesus era um fantasma e ficaram aterrorizados. Talvez seja essa a nossa mentalidade. Estamos vendo Deus como um fantasma. Achamos que Deus está punindo a humanidade com esse vírus. Por isso nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com a mente e com o coração. Se a mente estiver cheia de notícias perturbadoras, elas turvarão os nossos olhos e nós não conseguiremos enxergar o fato à nossa frente. Os olhos dos discípulos estavam impedidos porque o coração deles estava tomado por uma profunda tristeza. Quando Jesus se aproximou, ele perguntou àqueles homens qual era o teor da sua conversa. E eles ficaram tristes. Sem a verdade da ressurreição, a vida será sempre marcada por tristeza e dor.
Será que a nossa vida não tem sido uma via sacra, uma via cheia de dores, de tristeza, porque nós ainda não tomamos posse do poder da ressurreição? O seu coração estava perturbado pelo fato da crucificação e a mente estava dominada pela angústia e temores que turvam os olhos da fé para não enxergarem Jesus ressurreto. O caminho de Emaús passa a ser o caminho da desistência, o caminho dos sonhos desfeitos, o caminho da esperança morta, o caminho da falência dos projetos, o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Talvez esse tempo você está frustrado porque fez planos para um futuro, fez planos para esse ano, fez projetos para esse ano, ousou sonhar longe para esse ano e foi tomado por uma mensagem negativa, por uma mensagem que trouxe uma frustração da sua esperança. É o Pedro que disse: eu vou voltar a pescar. São os outros discípulos que voltam à sua rotina normal e agora não tem mais o sonho de um reino, de um rei. Aqueles que esperavam um Messias diferente, libertador, revolucionário, agora viram ele numa cruz. Os pés dos discípulos agora estavam na estrada do retrocesso, na estrada do medo, da insegurança, mesmo diante de várias evidências da ressurreição que tinham sido relatados a ele. Nos versos 22 a 24, nós vimos que os discípulos tinham visto Jesus, as mulheres tinham visto o túmulo vazio, anjos tinham anunciado a ressurreição de Jesus. Eles já tinham informações suficientes para crerem na ressurreição de Jesus. Mas eles estavam despedaçados, destroçados, porque imaginavam um Messias completamente diferente daquele que Jesus tinha dito. Jesus tinha falado várias vezes a eles sobre a morte e a ressurreição, mas eles não deram ouvidos. Muitos, ainda hoje, vivem um achatamento da esperança, porque não dão crédito ao poder da ressurreição, porque não enxergam com os olhos espirituais, enxergam com a mente e o coração dominados pelas notícias que trazem medo. Aqueles discípulos se renderam a uma decepção amarga trazido por aquelas notícias negativas. A história deles paralisou na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição. Muitos estão hoje em suas casas vivendo a sexta-feira da crucificação. Eles não estão vivendo o domingo da ressurreição. Eles não estão celebrando a vida. Eles não estão celebrando a vitória de Jesus. Uma vitória que é para mim e para você hoje. Os olhos daqueles discípulos estavam fechados, mesmo diante dos relatos das Escrituras. No verso 25, Jesus disse àqueles homens: vocês são tolos e demoram muito para acreditar em todas as coisas que os profetas disseram. O medo e a incredulidade colocam uma venda em nossos olhos. Jesus abre as Escrituras e expõe a eles a sua pessoa. Ele mostra nas Escrituras o projeto de Deus para a vida da humanidade. Ele expõe àqueles homens a sua morte, mas também a sua ressurreição. Caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte do que a vida. Achamos que o mal venceu o bem. A melhor notícia do mundo e a melhor notícia de todos os tempos é que o túmulo está vazio. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Ele arrancou o ferrão da morte. A morte foi lançada no fogo. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus sobre todas as coisas. E Lucas registra no versos 26, 27 e 31 que os olhos daqueles homens começaram a ser abertos por causa da exposição da palavra. Jesus diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus é o centro. E quando entendemos isso, a nossa vida toda muda. Como no texto de Lucas 24,
nos versos 17, 21 e 25, quando encontramos Jesus no caminho e reconhecemos que Ele está vivo, então não tem mais espaço para as preocupações, para as tristezas, para a desesperança e para a incredulidade. C.S. Lewis disse em certa ocasião: eu acredito no cristianismo como acredito que um sol nasce todo dia, não apenas porque o vejo, mas porque através dele vejo tudo ao meu redor. Nós precisamos ver a vida através do Evangelho. Você precisa ver a sua vida e a vida das pessoas através do Evangelho. Você precisa ver este momento do Covid-19 à luz do Evangelho. Nos versos 28, 29 e 32, nos fala que a presença de Jesus aqueceu corações temerosos daqueles discípulos. Quando temos comunhão com Jesus, e esse é um bom tempo para isso, o nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. Brota novamente o entusiasmo pela vida. O vento do Espírito sopra e remove todas as cinzas do comodismo e reacende as brasas da devoção em nosso coração. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual e as amarras do medo se quebram. No verso 33, nós vemos que os pés daqueles discípulos se tornaram velozes para anunciar a ressurreição. Quem tem olhos abertos e coração ardente tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltam para Jerusalém. O medo é retirado e surge agora uma coragem desafiadora. Aqueles mesmos que disseram para Jesus: entre em nossa casa, já é tarde e há muitos perigos à noite, não importaram com os perigos dessa noite e voltaram animados para compartilharem com os demais amigos. No verso 34 e 35, nós vemos que os lábios daqueles discípulos foram abertos para proclamar Jesus vivo. Nem a distância, nem a noite os impediu. Eles voltaram para a comunhão com os demais discípulos. Agora o assunto da volta era a ressurreição. O assunto da volta era Jesus está vivo. Agora tudo mais que norteava a vida daqueles homens era a ressurreição de Jesus. O assunto mudou, o vocabulário mudou, o ânimo dobrou. Por isso, a tristeza e o medo não podem mais os dominar. Não podem dominar nossos assuntos, as nossas conversas, as nossas intenções, o nosso futuro. Nós caminhamos por um glorioso amanhecer e a noite tenebrosa já passou. Então a ressurreição de Cristo abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés, mudou o vocabulário e deu direção para o resto das suas vidas. E você? Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado nesses dias de quarentena? Você tem se encontrado com Jesus ressurreto? O Senhor nos encontra na angústia da nossa caminhada. Ele vai ao encontro dos nossos medos e preocupações. O Senhor nos encontra no partir do pão, na nossa comunhão com Ele. E Ele quer libertar nossa vida do jugo do medo. Ele quer dar segurança da sua doce presença. Ele quer abrir nossos olhos, mover nossos pés, aquecer nosso coração, colocar um assunto novo em nossos lábios. Ele quer fazer isso agora em sua vida. E eu queria orar por você, para que Deus invadisse o seu coração e arrancasse todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação da sua vida. Vamos orar. Paizinho querido, nós te louvamos pela tua palavra que aquece o nosso coração e nos dá direção para esse tempo e todos os tempos da nossa vida. Que o Senhor tome agora os corações. Nós repreendemos agora em nome de Jesus
todo medo, toda angústia, toda dor, toda desesperança, em nome de Jesus. Nós declaramos a presença de Jesus ressurreto, vivo, que aquece o coração, que move os pés em direção à tua santa e doce comunhão. Neste momento, Senhor, abençoe as famílias, abençoe cada vida. Mova a tua presença, a presença do teu Espírito Santo sobre cada um dos teus filhos. Dá graça a eles agora, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana para todos vocês. Até mais.